2, versículos 6 e 7. Colossenses, Novo Testamento, né? Uma carta à igreja de Colosso. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses e Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 6. E você que não tem, acompanhe, né? Preste atenção no que Deus quer falar conosco nessa noite. Está escrito assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele enraizados, ou algumas traduções está escrito arraigados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Deus. Soberano Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado, Pai. Prometer esse momento bem para abençoar, Senhor, as ofertas, os dízimos da tua casa, Pai. Deus, mas agora é um momento todo especial, Pai, aonde agora o Senhor falará com os nossos corações, Pai. Então nessa noite eu peço ao Senhor que o Senhor venha aquecer o nosso coração e venha esclarecer a nossa mente acerca da Tua Palavra, acerca, Pai, do Teu Espírito Santo, que já dizemos nessa noite, através do cântico: és bem-vindo, Santo Espírito. Então, Senhor, o Senhor está aqui com toda a total liberdade, Pai, para tocar nos corações que aqui estão, Pai, que estão sedentos, que a alma geme, que a alma está clamando por socorro, Senhor, e sabemos que somente o Senhor pode, Senhor Deus, saciar a alma, somente o Senhor pode, Senhor, aliviar, Senhor, a alma, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento. Repita comigo: solos, mais forte, solos para raízes fortes. Solos para raízes fortes. Então é a terceira mensagem que eu vou ministrar sobre raízes. Vimos ministrando sobre isso, e Deus tem nos conduzido para isso. A primeira mensagem, quem estava aqui lembra, que nós descobrimos que o sistema secreto das raízes faz grandes por dentro, faz grandes coisas por dentro, trabalha o nosso interior, muda a nossa visão e nos faz aproveitar todo o processo de crescimento da nossa vida, ou seja, momento de luta, de dificuldade, momentos bons, alegria, né? Ou seja, quando nós entendemos o sistema secreto de raiz. Na segunda mensagem que falamos sobre raiz, nós descobrimos que é hora de aprofundarmos ainda mais nossas raízes. E hoje, nessa noite, eu quero falar um pouco, para nós vamos descobrir juntos quais são os solos que nos fazem ficar enraizados de forma saudável. Solos de forma saudável. Porque tem muitos solos que não nos deixam uma forma saudável. Então por isso a importância de nós estarmos em solos para raízes fortes. Ou seja, a nossa raiz precisa estar consolidada para nós crescer, permanecer e me darmos frutos. Então, amados, nosso primeiro chamado é para estar com Deus. O irmão Daniel estava aqui, estava buscando ali, atrás ali, e ouvindo o cultuar aqui dentro. E ele falou algo que eu tenho falado bastante, é sobre relacionamento. A primeira coisa que Deus nos chama é para nós termos relacionamento com Ele, é para nós ter contato com Ele, vínculo com Ele. E as raízes fazem isso. Nós descobrimos isso. E aqui nessa palavra nós vamos entender que é necessário, para nós mantermos esse relacionamento, precisamos de solos férteis, para que essas raízes continuem sendo fortes. Uma coisa interessante, se nós formos olhar, Jesus não queria passar informações para os seus discípulos. Ele não veio aqui nessa terra para passar informações, não. Mas ele veio comunicar quem ele era. E algo extraordinário, além de comunicar quem ele era, ele veio para o quê? Reproduzir a si mesmo neles. Reproduzir neles. Reproduzir em nós. Ele quer se reproduzir. Ou seja, nós precisamos reproduzir a glória do Senhor. A glória de Deus tem que estar sobre as nossas vidas, porque a glória de Deus faz nós permanecermos em pé e diante da dificuldade. Se lembra no Egito, quando o povo de Israel estava partindo e retirado? O que havia durante o dia, porque o sol era escaldante?
uma nuvem. Que nuvem era essa? É uma nuvem de glória. Glória a Deus. E durante a noite, o que era? Aleluia! Amado, era a glória de Deus também. Ou seja, a glória de Deus tem que estar conosco quando nós estivermos, para nós contagiar, para nós impactar. E precisamos reproduzir nos outros aquilo que está dentro de nós. Ou seja, tem que haver transformação, tem que haver renovo, tem que haver cura. E algo que eu tenho me alegrado e tenho, o Espírito Santo me impulsionado muito a ministrar muitas vezes nesses últimos anos, aonde eu vou, que é a hora da igreja começar a ir para as praças. E tenho visto isso, eu tenho acompanhado muitos relatos de várias igrejas. Eu tenho acompanhado o andamento da igreja brasileira. E nesse mês tem um despertar muito grande, onde jovens têm ido para as praças. Onde está começando a igreja brasileira a acordar. Ou seja, porque muitas vezes nós nos fechamos aqui dentro e esquecemos quando nós estamos cheios. Alguma coisa que o Espírito Santo faz. Não é para nós ficarmos aqui para dizer que não somos melhor, não. O Espírito Santo nos conduz aos perdidos. O Espírito Santo nos conduz aos necessitados. O Espírito Santo nos conduz lá para fora, para que possamos trazer aqui para dentro, para eles começarem a entender qual é o verdadeiro propósito de vida aqui nessa terra. Então, amado meu querido irmão, nós estamos aqui nessa noite e quero falar para você que nós precisamos reproduzir o que Cristo fez, o que Ele ensinou e tem nos ensinado ao longo dos anos. Então, essa conexão com Jesus precisa o que? Ser desenvolvida para que seu sistema de raízes seja saudável. Diga comigo, eu preciso ter um sistema de raízes saudável. Como falamos, a raiz precisa de água. Não é estar perto da água, mas é dentro da água. E essa água que eu estou falando é a água que corre do trono de Deus. É essa água que vai nos fortalecer, vai nos firmar no solo firme e saudáveis. E algo que eu posso sempre dizer, não tem como nós botarmos em uma água contaminada as raízes, não. Porque não vai se formar um solo fértil. Não vai ser um solo saudável. Não tem como nós beber de duas fontes. É apenas de uma fonte. E essa fonte, ou seja, nós precisamos beber da água do trono de Deus. Aleluia. Que está correndo. Então, meu irmão, nós precisamos, minha irmã, ter sistemas de raízes saudáveis. Sabe por quê? Amado irmão, nós nunca, o ser humano nunca vai encontrar satisfação fora da presença de Deus. Nunca você vai achar satisfação fora da presença de Deus. Em algum período de momentos você pode ter medo de se alegrar, sentir prazer em algo, mas você não vai ter satisfação daquilo por muito tempo. Nós somos criados para ter a presença dEle. Nós somos criados para ter relacionamento com o Pai. Então não tem como ter satisfação lá fora, sem a presença dEle. Ou seja, a presença dEle habita em você. Ele quer habitar em você, ou seja, a presença dEle tem que se movimentar, porque Ele vai fazer nós o quê? Avançarmos. E o solo traz nutrientes para que raízes cresçam. E ela crescendo, ela vai começar a se desenvolver e gerar frutos. E esses frutos que permanecem. Não é qualquer fruto, é o fruto que vai permanecer. Não importa a estação, não importa a dificuldade, a luta, isso quer dizer estação. Não importa a situação, mas o que vier, você vai conseguir permanecer, porque você vai estar o quê? Com as suas raízes no solo que está dando para você nutrientes saudáveis que faz você permanecer de pé. Em meio ao caos, em meio a tragédias, em meio às dificuldades que nós vemos que está acontecendo lá fora, mas mesmo assim nós conseguimos, quando nós nos conectamos com Deus, Deus nos traz a paz e faz o que? Nós o que? Sairmos da zona de conforto. Desde domingo passado entrou um gambá dentro do meu fogo. É desse dia pensando hoje, ali no meu secreto ali atrás. E eu pensando, por que, Senhor? Eu pensando, e Deus, você está na parte do processo que você tem pregado. E por que o gambá? Esses dias eu fiquei até 4 horas da manhã cutucando para ver se o gambá fugia. Ou seja, e Deus falou comigo no meu coração: viu? Você conseguiu se levantar, foi trabalhar e não cansou. Eu quero você na minha presença. Eu quero você.
É o processo nos cutuca, o processo mexe conosco, faz nós sairmos da zona de conforto. E é tão maravilhoso quando nós conseguimos perceber as lindas coisas, Deus mexendo conosco, Deus trabalhando na nossa vida, porque é um processo. Eu tenho falado sobre isso, e todo processo tem um ciclo, tem um início e tem um fim. E aqui nós estamos vendo que nesse processo tem o que? Um solo, e esse solo precisa ser algo que vai nutrir as raízes para que elas cresçam. Diferentes solos possuem nutrientes necessários para cada estação. Cada estação, outono, inverno, verão, primavera, é um solo diferente. É algo novo sempre. E quando nós vamos para a presença de Deus, Deus sempre tem algo novo para nós. Mas nós precisamos permanecer na presença dEle, não importando o que? A estação. E aqui eu olho para essa palavra no qual nós lemos Colossenses 2, 6, 7, que diz: continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé. Firmados na fé. Aleluia. Então há vários solos diferentes. E por isso vamos falar nessa noite sobre 3 tipos de solos. E cada um de nós irá se identificar com esses solos. Porque esses solos são eles que fazem em que a nossa vida se torne enraizada de forma saudável. Uma vida saudável. Primeiro solo, o solo da intimidade. Esse é o primeiro solo, o solo da intimidade. Salmos 91, verso 1, 2 diz: aquele que habita no abrigo, ou seja, no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Lugar de intimidade. É quando nós entendemos que nós precisamos. É algo que eu me lembro de uma frase que diz: é no secreto. Olha só algo que essa frase fala. É no secreto que Deus nos encontra e desenvolve o sistema de raízes, ou seja, os elementos fundamentais para os frutos que duram. É no secreto. Mas será que o secreto está sendo secreto para você também? O secreto tem que ser para ti um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento. E é no secreto que Deus vai revelar coisas para você. É no secreto que Deus vai te dar a direção. É no secreto que você vai conseguir se movimentar. É no secreto que você vai conseguir sobreviver às fases ruins. 2 coisas acontecem quando nós aproximamos de Deus intencionalmente em oração. Quando nós aproximamos de Deus em oração, o amor se torna a motivação em nossas vidas. E Deus nos mostra a história que Ele está revelando na terra e nos unge para o nosso papel em seu plano. E algo que eu sempre leio quando falo sobre, vejo palavra sobre secreto, que está em Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Ou seja, quando eu também estava falando aqui, não adianta nós irmos o domingo aqui, saber os cânticos tudo de cor, mas se nós não tivermos relacionamento no secreto, não levarmos a presença de Deus para o nosso lar. É o que tem acontecido nessa nação. Lares têm se transformado em casas e tem havido muita destruição, porque a presença de Deus não está lá. Falta a presença, falta a intimidade, falta o quê? Invocar o Santo Espírito. Nós estamos cantando que és bem-vindo, mas sempre nós dizemos és bem-vindo somente dentro do templo. Porque o verdadeiro templo é eu e você. Nós precisamos carregar. Nós somos o portador da glória, nós somos o condutor da glória de Deus. Deus reserva algumas coisas para serem encontradas apenas no secreto. E fica comigo, Deus revela algumas coisas. Só. O secreto. Então você precisa ir para o secreto. Você precisa ter um cantinho para você. Para você e Deus. Ou seja, o solo da intimidade. Que muitas vezes você não me vê durante o início do culto aqui, porque eu estou no meu secreto lá.
me preparando para este momento. Eu estou no meu cantinho com o Senhor, lá glorificando, falando com Deus. Ou seja, eu estou tendo o meu momento de secretos que só eu e Ele sabemos o que estamos falando um para o outro. Muitas vezes Deus revela muita coisa no secreto. E muitas coisas somente Ele vai nos revelar. Quando nós o que entendemos que a oração é algo íntimo, é algo pessoal, é algo que vai além da nossa imaginação, a nossa oração chega em lugares aonde nós não conseguimos ir. Então, se quiser recebê-las, se nós quisermos recebê-las, nós deveremos nos retirar para este lugar íntimo de oração. O solo da intimidade é onde Deus nos entregará estratégias, ungidos para questões específicas na nossa geração. Para Davi, foi no campo. Para João Batista, foi aonde? No deserto. Cada um teve um lugar secreto, um lugar onde tinha contato com o Pai. Jesus muitas vezes também se retirava, ia em secreto para o monte ou para o deserto, para ter contato com quem? Com o Pai. Sozinho. Para recarregar suas forças. E nós precisamos neste momento também ir para você. Qual é este lugar secreto? Para onde você vai que você consegue sentir a presença de Deus? Só você e Deus. E é tão maravilhoso quando nós entendemos que nós somos portadores da glória. Porque não importa onde nós estamos. Muitas vezes no trabalho eu estou lá sentindo a presença de Deus. E a glória de Deus começa a colocar no meu coração palavras para falar, gestos para fazer, atitudes para que tem que ser feitas. Porque é no secreto que Deus vai nos moldando, é no secreto que Deus vai nos dando a direção. E Salmo 119, 148 diz: fica acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas. Olha só, fico acordado nas vigílias da noite, ou seja, pela madrugada, para meditar nas tuas promessas, porque a madrugada é o momento no qual está todo mundo quieto, no silêncio. É onde você está realmente se sentindo tão só, mas é onde você consegue perceber a voz de Deus tão fácil. É algo que soa nos nossos ouvidos, é algo maravilhoso. E nós precisamos o quê? Orar. Ou seja, o ore, ou seja, gera as palavras através da oração. Ou seja, através disso vai gerar palavras. E a palavra precisa se tornar o combustível para a sua vida de oração. A palavra de Deus precisa ser o combustível para que você possa estar em oração, para que você possa estar neste momento com o Pai. Nós precisamos orar pelo que Deus já disse. Temos que usar as palavras sobre o que Deus já disse sobre você, sobre as suas finanças, o seu futuro, os seus filhos, sobre a nação, enfim, não importa o que seja. Nós precisamos estar voltados totalmente para Deus, com o nosso coração totalmente voltado para Ele. E muitas vezes vamos ter que mudar a forma de falar. Muitas vezes dizemos coisas que Deus não está dizendo. Por quê? Porque nós não estamos no solo da intimidade. Muitas vezes falamos isso, aquilo outro, mas não está de acordo com a palavra. Porque nós não estamos em sintonia com Ele. Aí isso é muito perigoso. Então, quando nós vamos para o secreto, Deus está começando a direcionar, mudar até mesmo as nossas palavras, da forma no qual nós estamos falando. E quando o Senhor fala, nós não temos mais permissão para dizer nada que não seja o que Ele falou. Não temos permissão para falar o que Ele não falou. Se Ele não disse, não podemos falar. Se Ele não está mandando dizer, não fale. Temor. A presença dEle, ou seja, o Pai vai merecer em nós, precisamos do que? De temor. E ser guiado pela palavra. Mas eu tenho dito, essa geração muitas vezes tem se guiado por sentimentos, por emoções. E isso é muito perigoso em todas as áreas da nossa vida. Quando somos relacionados e somos dirigidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, nós começamos a sair do foco, começamos a sair do solo da intimidade e passamos a fazer o que nós queremos. Passamos novamente a ser egoísta. Não conseguimos olhar para o nosso irmão e ver no qual ele está mais necessitado do que nós. Por quê? Porque nós estamos olhando para nós, estamos fazendo o que nós queremos fazer. E o solo de intimidade também faz nos tornar, ou seja, faz tornar a palavra primordial. Ou seja, no solo da intimidade nós vamos entender que isso aqui é primordial, que isso aqui é o nosso alimento, que isso aqui vai fazer nós ficarmos de pé, e vai permanecermos com a nossa fé inabalável.
Então falar sobre ela, ou seja, esperar por ela, nós temos que comparar com a gestação, que a palavra de Deus vai vir em direção ao nosso coração e vai começar a mexer com o nosso interior. Ou seja, frutos precisam ser gerados, mas como eu sempre tenho falado, ou seja, é quando uma mãe descobre que está grávida, ela não vai esperar até o 6º mês para falar sobre o assunto. A gestação é um assunto em todos os momentos. Quando a pessoa sabe que está grávida, começa a falar. Fala para o primo, fala para a prima, fala para o tio, fala para a tia. E quando nós entendemos que a palavra é primordial, nós falamos para o vizinho, falamos para o amigo, falamos para quem for que seja, porque a palavra é primordial. Ou seja, eu sou na intimidade, nós entendemos isso. É isso que nós temos que entender. O sol demais vai fazer mais isso. É como uma notícia de uma gravidez. Ou seja, nós estamos preparando, nós estamos lançando uma sementinha, nós estamos falando algo precioso, ou seja, estamos falando da eternidade, nós estamos falando de Jesus, do amor de Jesus. Mas nós vamos conseguir ser impulsionados quando nós entendemos que nós precisamos estar no momento de intimidade com o Pai. Porque a intimidade faz nós o que? Nós irmos, nos dá ousadia, nos dá autoridade para que possamos o que? Falar aquilo que Ele deseja, não aquilo que nós queremos. Porque muitas vezes o que nós vamos falar, muitas vezes pode machucar, pode ferir. Mas quando nós estamos no sol da intimidade, nós vamos falar a verdade, mas a verdade vai soar com amor. Glória a Deus. A verdade vai soar o que? Com compaixão. Aleluia. A presença de Deus é real neste lugar, irmão Diego. Se coloque e vamos cantar a louvor do Espírito, vamos cantar. Se coloque em pé nessa noite. A presença de Deus é real neste lugar. Eu estou sentindo a presença. Nós precisamos no meio da palavra entender um momento em que nós temos que ter intimidade. E nós temos experimentado isso. Aleluia. Prepare-se. Tem coisas nascendo aí. Tem coisas que vão nascer aí dentro de você. Tem coisas aí que vão nascer dentro de você. Ainda essa noite, Deus ainda vai trabalhar no teu interior. Para que você possa entender que a palavra é primordial. A presença dele é necessária. É a presença dele que te sustenta. É a presença dele que faz você permanecer todos os dias de pé. Não há nada igual, não há nada melhor.
percurso. Quem sabe um curso de idiomas. Quero Deus está preparando você para você ir para outra nação. Você vai precisar se preparar para isso. A sua faculdade, alguns exercícios. Nós precisamos procurar ser a pessoa que precisa ser para exercer o que vai fazer, que Deus quer que façamos. E nesse percurso de aprendizado, nesse processo, nós precisamos nos divertir nesse processo. Nós temos que estar cientes, nós temos um processo de preparação. E precisamos nos preparar para esse momento. Nós precisamos aprender a ser guiados pela voz de Deus. E Deus muitas vezes vai nos direcionar a alguns lugares que eu vou dizer, mas como eu não sou capaz? Ele vai dizer, filho, faça isso e faça aquilo, porque eu estou te preparando para que você vá depois. Então isso é importante. Então é uma honra nós muitas vezes arregaçar as mangas. É uma honra para estar pronto. Muitas vezes nós vamos ter que arregaçar as mangas para nos prepararmos. Isso pode levar 9 meses como um bebê a nascer, mas também pode demorar 20 anos, pode demorar 30 anos, como pode demorar 2 meses. Mas depende o que? De você entender o processo, de você conseguir o que entender. Quanto mais rápido você for para o solo da intimidade, você chegar nesse nível, pode ter certeza, as coisas vão começar a fluir. E você vai ver coisas extraordinárias da parte de Deus. Ou seja, você vai começar a ver o movimentar de Deus nas mínimas coisas. Você vai conseguir ver o mover de Deus na escola. Aleluia. Vai começar a ver o mover de Deus. Como eu digo, tivemos o privilégio nessa sexta-feira. Fomos nos divertir e conseguimos ver a presença de Deus. Porque nós estamos buscando só a intimidade. Então nós precisamos correr o mais rápido possível para os braços do Pai. E nós precisamos curtir essa jornada, esse processo, enquanto nós aprendemos e erramos a jornada. Porque nós vamos errar muito nesse processo. Porque por falta de nós irmos para o solo da intimidade. Porque achamos que já estamos prontos, que estamos preparados, que já estamos fortes o suficiente para encararmos situações, dificuldades. E quando nós não entendemos que nós precisamos estar totalmente prontos para o processo, e depois possamos o quê? Aleluia, a presença dEle. A presença dEle vai o que? Nos colocar para fora. Você lembra como os discípulos, Jesus deu uma ordem para eles quando ele estava na terra e disse: esperai lá em Jerusalém, até que seja o quê? Revestidos de poder. E quando eles não foram revestidos, eles ficaram dentro do templo para me curar. Eles ficaram lá dentro. Mas o que acontece? Eles estavam hoje no solo da intimidade. 120 pessoas reunidas, orando. Solo de intimidade, orando, buscando, clamando, esperando a oportunidade, esperando o quê? Vir o revestimento dos céus. Para o quê? Para eles saírem em direção do perdido. E quando eles foram revestidos, o que aconteceu? Eles não conseguiram permanecer dentro. Que a presença faz isso, nos manda para fora. Vai ter o quê? Vai ter o perdido, vai ter o necessitado. E começamos o quê? A impactar. Começamos a transformar o lugar. Começamos a transformar a cidade. Começamos a transformar a nação. Quando nós temos a presença, quando nós esperamos o solo de intimidade, o momento certo, quando Deus vai dizer, vai. Está na hora. Está na hora. Então a diferença entre homens e mulheres de Deus que impactaram o mundo e os que não impactaram é aqueles que impactaram não têm medo de falhar por Deus. Não tenha medo de falhar. Se ele te direcionar dizer vai, é porque vai dar certo. Algo que é loucura, doideira, como Deus fala conosco algumas coisas e nos tira nós da religiosidade. Eu me lembro como fosse ontem, meu amor. Quando logo nós vimos pra cá, eu fazendo a minha barba, e Deus fala comigo, vai até o valor, e fala para ele que pode discipular ele. Eu falei, Senhor, mas como? Ele não é nem da igreja. E Deus mandou o que? Eu olhava a palavra e Deus dava na cara. Filho, não entendeu nada até hoje, nasceu dentro da igreja, mas não entendeu nada ainda. Foi um choque, Tiago. Por que, Senhor? O que eu estou fazendo? O que Jesus veio fazer? Por acaso Pedro estava na igreja? Por acaso João estava na igreja? Não. Jesus foi até eles e chamou eles. Vem, porque é chegada a hora. Vem, é chegada a hora. Ou seja,
igreja, nós vamos entender isso no sol da intimidade. E no sol da intimidade, Deus vai nos dar muito choque. Vai dizer: filho, é do meu jeito, é como eu quero, não como tu queres. Porque eu amo o amor. E você precisa aprender também a amar Ele. Aleluia. E quando eu ouvi a voz de Deus, eu falei: eu estava com medo, mas Senhor, e se Ele não aceitar? Vai, eu estou te mandando. É só eu que estou te falando, não é você. E fui. Olha lá ele lá atrás lá. Quando ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos o quê? No sol da intimidade com Deus. Mesmo muitas vezes tentando questionar. Para questionar, nós vamos entender o que Deus vai dizer: não, é do teu jeito, para. É da minha forma, é do meu jeito, porque eu vou transformar, não é tu. E quando nós entendemos isso, nós começamos o quê? A entender que todos os homens e mulheres que impactaram sua volta foram homens e mulheres que estavam no sol da intimidade, que sabiam ouvir um não de Deus, sabiam dizer que quando Deus puxava a orelhinha e dizia: sim, Senhor, eu errei, Senhor, me perdoa, eu vou fazer a tua vontade, o teu querer. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos avançar para o outro solo, o solo do serviço. 1 Samuel 22:14 diz que dentre todos os seus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e atualmente respeitado em sua casa. Uma pergunta. E se nós vamos olhar para Jesus, Jesus sempre casou os conceitos de grandeza, de liderança, realeza com seus conceitos de humildade, amor e serviço. Escute, Jesus sempre casou os conceitos de grandeza, liderança e realeza com os conceitos de humildade, amor e serviço. E Ele fez isso com quem? Com Davi. E continua fazendo isso com você. Quando nós entendemos o solo da intimidade, nós começamos a passar para o solo do serviço. A forma como Jesus servia as pessoas deve ter chocado até os seus discípulos no primeiro momento, no primeiro instante. Porque os discípulos estavam em que é aprendizado, ensinamento. Até aquele momento eles sabiam o que é de lei, eles sabiam o que é de religião. Até aquele momento eles não tinham intimidade com o Pai. Era só religião. Religião para cá, religião para lá. Mas chegou um momento que Jesus começou: vem cá, filho, eu não vou te ensinar religião, eu vou te ensinar como tem que ser, como tem que instituir o reino na terra. O reino tem que ser instituído na terra, mas é dessa forma, desse jeito. E Jesus começou a fazer algumas coisas. E muitas vezes os próprios discípulos enxergavam o Messias prometido como o rei de Israel, que ia reinar sobre eles ali na terra, como libertador, como Moisés fez. Enfim, servindo as pessoas. E se nós vamos ver, olhar para Jesus, nós vamos ver algo interessante, no qual ele deu de contra a religião, que ele quebrou todos os paradigmas. Jesus, ou seja, ele foi até aquelas pessoas que nenhum judeu se atreveria a chegar perto. Quais pessoas, pastor? Jesus foi uma samaritana, no qual não podia ter contato com uma samaritana, porque havia uma grande briga que faz anos e anos, no qual o samaritano não poderia conversar com o judeu, e muito menos com uma mulher. E Jesus quebrou esse paradigma. Jesus foi até ela. Jesus chamou quem? Um cobrador de imposto para ser seu discípulo. Mais uma. Jesus o que? Foi até os leprosos, porque ninguém tinha coragem de chegar até leproso com medo. Mas não, Jesus ia até os leprosos. Jesus ia até as prostitutas. Jesus ia até os estrangeiros, os soldados romanos e pedintes. Ou seja, não tinha distinção. Jesus ouvia a voz do Pai e ia, e transbordava o seu amor. E o solo do serviço, meu irmão, traz saúde às suas raízes. Quanto mais você trabalhar na obra de Deus, pode ter certeza, mais raízes saudáveis você vai ter. Mas quando você entender que não é para o pastor, que não é para a pastora, que não é para ninguém que está aqui, mas é do Pai. Não importa se o fulano vai fazer ou não, não, você tem que fazer porque Deus vai te dar raízes saudáveis. Aí nós começamos a entender, ou seja, você vai transitar por ambientes, situações, circunstâncias, bairros, cidades, nações diferentes. Nós vamos em muitos lugares. Em todo momento,
Nós temos que estar disposto a servir em posições não vistas, em grande visibilidade. Nós temos que ir em lugares aonde muitos não vão. Nós temos que chegar em lugares aonde muitos não vão. Mas como nós vamos chegar aí nesses lugares? Só na intimidade, de fazer o nosso ir para fora. Nós vamos o quê? Vamos lá na faixa, lá onde tem um travesti, aonde tem uma prostituta, lá está precisando ouvir a voz de Deus. Ou seja, no sol da intimidade vai nos fazer o sol do serviço. E no serviço nós vamos ouvir a voz de Deus e vamos na direção deles. Nós temos que entender que o nosso coração precisa permanecer como o de Cristo. E quando o nosso coração não for de Cristo, nós vamos correr para um lado e para o outro. Nós vamos entender os puxões de orelha dele. Nós vamos entender o que ele quer com nós. Nós vamos ficar só de momentos de presença, muitas vezes maravilhosa aqui dentro do templo. Mas ele quer muito mais do que isso. Ele quer que você transporte a presença dele lá fora, para o seu vizinho, como falamos, para o seu familiar. Quando nós não queremos ver os nossos familiares aqui dentro da igreja, tudo nós queremos. O que falta? Falta nós ir para o sol da intimidade. Falta nós buscar mais. Falta nós orar mais. Falta nós o que? Amar mais. Julgar menos. Apontar o erro menos. É como dizer, o fulano e tal não tem jeito mais. Ele só bebe, ele só fuma. Ei, meu irmão, que Deus você tem servido até hoje? Que Deus é esse? Ei, meu irmão, não faça o nosso Deus pequeno. O nosso Deus é grandioso, não tem o que não possa. Mas nós temos que entender isso no sol da intimidade. O qual é o sol da intimidade? Ou seja, vai nos dar amor, capacidade para nós podermos andar com aqueles no qual muitos não querem andar. É chegar um travesti naquela porta aqui e abraçar ele, e ficar do lado dele abraçadinho. Mostrar o reino para ele. Mostrar Jesus. Chega de mostrar o pecado. Chega de mostrar as pedras. Não. Ele muitas vezes a pessoa vai chegar aqui o quê? Com o seu coração ferido, machucado. E precisa do quê? Precisa da palavra. Porque é a palavra que vai transformar, a palavra que vai dirigir, não é eu e você. E o sol do serviço vai fazer nós o quê? Trabalharmos. Se nós vamos ver sobre Jesus, a Bíblia diz que quando ele terminou de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar e perguntou para eles: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, me chamam de Senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e mestre de vocês lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, vocês devem amar uns aos outros. Se eu for capaz, sendo mestre, sendo rei dos reis, lavei os seus pés, vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Vocês precisam derramar amor um pelos outros. Mas não somente de palavra, mas o que? De atitude. Jesus estava dando uma atitude concreta para eles. Não é para nós sair que lavamos os pés, não é isso. Ou seja, é para nós gerar em nós atitudes de amor. Menos palavra e mais atitude. Quando nós vemos que alguém está precisando, botar a mãozinha no bolso, se for preciso. Se preciso for lá, vai lá, abraça a pessoa. Uma vez com um abraço faz toda a diferença. Ou seja, Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como me fiz. Digo-vos verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que me enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Saírem da teoria e ir para o quê? Para o campo de batalha. Ir para a prática. Para que possa o que? Haver milagre. Para que possa haver o que? Restauração. Porque eu e você somos instrumentos do Senhor. E quando nós chegamos no solo de serviço, o que acontece? Nós nos tornamos serviço, ou seja, nos tornamos uma arma, uma bomba atômica nas mãos de Deus, para dissipar as trevas, para derrubar principados, para derrubar potestades, para derrubar as hostes malignas nos céus, e para mostrar para o mundo que Deus ainda continua amando a humanidade. Aleluia. Então, amado querido irmão, é algo maravilhoso quando nós entendemos isso e começamos a avançar, porque amar
é igual a servir. Repita comigo: amar. Mais forte: amar. É igual a servir. E nós precisamos abraçar esse estilo de Jesus em servir o próximo. Felizes serão se as praticarem, sem esperar recompensa alguma. Sabe quando você dá algo para alguém e você se sente tão feliz, tão alegre? É porque faz parte dessa palavra aqui. Jesus já estava ensinando isso. Você se sente alegre, muitas vezes muito mais alegre daquela pessoa que recebeu algo. Porque a própria palavra diz que é melhor dar do que receber. Quando nós chegamos nesse nível de intimidade, como? Quando nós estivermos no solo da intimidade, nós vamos entender que é melhor dar do que receber. Sabe aquele momento que você está acompanhando pela rua e Deus fala: tira o teu calçado e dá para aquele ali? Somente vai conseguir ouvir quem está no solo da intimidade. E você vai voltar descalço para casa, dando glória a Deus e aleluia. Que você não se importa, não é dependendo. Pá, mas Senhor, é um Nike que está nos meus pés, é uma dita de 600 pila. É Deus falando com você porque você está no processo, você precisa se desapegar. Ou seja, você precisa entender todo o processo. E tem coisas que Deus vai falar para nós, vai querer de nós. E muitas vezes nós vamos relutar. E quanto mais você relutar, mais você vai atrasar esse processo. Eu gosto sempre de citar Jonas. Se lembra de Jonas? Jonas foi mandado para ir para Nínive, mas ele escolheu Tarsis. Ele fugiu da vontade de Deus. O que aconteceu? Foi parar no fundo do poço, no fundo lá na lama, ou seja, no fundo do peixe. É no fundo do poço. Ou seja, parou lá no abismo, no inferno, literalmente falando. E quando ele entendeu, depois de 3 dias, ele entende o processo. Até ficou 3 dias ainda teimando, não reconhecendo que ele precisava ir para Nínive. E assim muitas vezes conosco, nós teimamos não 3 dias, às vezes teimamos anos e anos. E questionamos: e por que, Senhor, que nada dá certo? Por quê? É porque você não está ouvindo a voz de Deus. Deus está dizendo para você fazer isso, não aquilo. É para Nínive, não para Tarsis. Eu sempre digo, quando eu vou estudar a palavra, eu sempre gosto de trazer detalhes. E sabe por que Jonas escolheu Tarsis? Porque Jonas, imagina hoje, Dubai, Miami, era basicamente isso, Tarsis naquela época. Era uma cidade portuária, muito rica, onde eram fabricados muitos navios, muitos grandiosos. Onde havia muito dinheiro, onde havia as melhores tecnologias da época, havia em Tarsis. E Jonas estava deslumbrado com aquilo. Muitas vezes nós somos assim. Deus manda nós irmos para o Vale do Sol, e nós queremos ir para Porto Alegre. Queremos escolher o lugar onde nós queremos ir. Deus nos manda para Moto Leitão, e nós queremos, não, o meu lugar é lá em Pelotas, porque Pelotas tem muita gente, Pelotas tem, E assim muitas vezes vamos teimando com Deus. E vamos pegando direções, não, tem que ser assim. Se Deus não me responder hoje, não responder essa semana, eu vou entender como isso é o que Ele quer. Não, meu irmão. O que Ele quer é que você esteja no processo e entenda o processo. Olha só que maravilhoso quando nós entendemos o processo. Nós passamos o quê? Para um nível de serviço, realmente o quê? Com alegria. E entendemos que devemos servir. Nós temos que procurar a oportunidade de servir pessoas próximas a você. Sirva o seu vizinho, o seu familiar, aquele que está bem próximo de você. Que muitas vezes nós queremos servir lá na China, na África, sendo que nós não servimos nem aqui. Nós temos que aprender a servir. Se você é solteiro, aprenda a servir em sua casa, aos seus familiares com amor. Sirva a sua mãe, sirva o seu pai, sirva. Ajude nas tarefas, ou seja, é uma maneira de você estar demonstrando amor, demonstrando que você está fazendo parte do reino, que você está entendendo o que é reino, é o que é servir. Então, servir como Jesus. E se você é casado, sirva o seu cônjuge, seus filhos, não importa, mas sirva. Mas Ele não merece, nós também não merecíamos, e mesmo assim Ele serviu para nós, e mesmo assim Ele morreu por nós, e nós não merecíamos. Ou seja, quando nós estamos no solo da intimidade, nós entendemos, mesmo que fulano não mereça, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou abençoar, eu vou dar,
eu vou doar, eu vou abraçar, eu vou chorar, mesmo que não mereça, por mais que ele fez isso, fez aquilo, não. Mas quando nós entendemos o que é reino, não importa o que ele fez, mas importa o que Jesus fez. Solo de serviço. Sirva como Jesus, incondicionalmente, viva de modo a encorajar e elogiar tantos quantos puder no serviço do reino. De vez de criticar, de vez de murmurar, de questionar, incentive, fale, dê, mostre. Não, nós podemos fazer assim, podemos fazer aquilo. Incentive outros a fazerem, não incentive a desistirem, a pararem. Elogie, para que possamos o quê? Fazer o que Jesus fazia. E Jesus se agrada muito quando nós começamos a fazer isso. E desse mesmo modo, viva de forma que não necessitasse de nenhum encorajamento ou elogio, né? Nós não podemos esperar isso para que vivemos nos movimentar, mas nós temos que fazer isso. Temos que elogiar, temos que motivar. Por mais que não nos motive, por mais que não nos elogie, só nos critique, mas nós temos que permanecer sem esperar elogios e encorajamento, porque servimos a Cristo. Você serve a Ele, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele morreu por você. Então essa forma é imbatível. Quando nós servimos a Deus e quando nós realmente reconhecemos o que devemos que fazer, Ele começa a equilibrar as nossas expectativas. Ou seja, não saímos do foco. Ele começa a promover em nós avanço das pessoas em direção do reino. Ou seja, nós vamos começar a ver pessoas vindo. Começando vindo. Através do quê? Do solo da intimidade. Através do nosso testemunho. Através da nossa mudança diária. Pessoas ou não, eu preciso ir lá também. Eu preciso ir lá ver por quê? Porque nós estamos o quê? Vendo e servindo, praticando o que? Estamos o quê? Aprendendo com a palavra. Solo de serviço. E nós não vivemos mais com a nossa expectativa. Porque se nós vivemos com a nossa expectativa, logo mais ali vamos ser frustrados. Logo mais ali vamos nos decepcionar. Mas quando nós colocamos a expectativa em Deus, Deus, seja feito da tua vontade, do teu querer. Não seja da minha maneira, mas que seja da sua. Vamos pensar que vai ser assim, de um jeito, e se não for daquele jeito, vamos ficar tristes. Por quê? Porque nós estamos esperando do nosso jeito. E quando nós entendemos Salmos 35:5 que diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. É quando você consegue entregar para Ele e não fica tentando imaginar o que vai ser feito, mas já sabe o que Deus vai fazer, é algo que vai te surpreender e vai ser algo maravilhoso, que vai realmente alimentar a tua fé. E o terceiro solo, o solo da comunidade. Diz o 1 Samuel 22:1-2: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Olha só, todos foram atrás de Davi. Quem foram atrás de Davi? Os endividados, os que estavam em dificuldades e aqueles que estavam descontentes. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi também estava num momento muito difícil. Estava fugindo. Ele pensava que estava só ele estava naquela situação. Mas Deus envia mais 400 para mostrar: Davi, tu não está sozinho, meu filho. Olha ali, tem gente endividada, tem gente descontente, tem gente pior que você. E eu trouxe eles para aqui para você liderar e motivar eles, para que eles possam sair dessa situação. E através disso você vai sair também dessa situação. Isso é engraçado, né? Que Davi possivelmente foi encontrado por pessoas que ele gostaria de continuar escondido. Ele não queria que as pessoas encontrassem ele. Mas o que acontece? Eles vão até ele. E não é assim muitas vezes que acontece com nós. Às vezes parece pessoas que nós não queríamos nem perto de nós. Pai, é só gente negativa. Mas ele está atraindo para perto de você para que você possa animá-lo, motivá-lo e mostrar o caminho apertadinho, o caminho da eternidade. Davi estava se escondendo de gente esquisita, e muitas vezes nós estamos assim, tentando se esconder de gente esquisita. E nós muitas vezes somos surpreendidos quando nos tornamos líder delas.
Somos referência para eles, referência para ela. Alguém que nós não queríamos nem por perto. É alguém que não sai mais de perto de nós porque quer aquilo que nós queremos, a glória de Deus, a presença de Deus. Eles querem viver como nós vivemos. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. E o processo de Deus na vida de Davi foi criado para transformá-lo em um líder que pudesse suportar o peso das responsabilidades e do destaque que o seguiria. Tudo aquilo ali fazia parte do processo, porque Davi não tinha subido o trono ainda. Era um processo, ele precisava o que? Ser transformado. Ele precisava o que? Evoluir um nível. E a vida em comunidade é surpreendente. E nós temos a oportunidade de nos relacionar com pessoas tão diferentes, criações diferentes, estilo de vida diferente, condições financeiras diferentes. É gente para tudo que é lado. E como eu falei, sempre falei na célula passada lá, nós fomos criados para relacionarmos com Deus e com as pessoas. E quando nós vemos alguém tentando se esconder, alguém ir para a caverna de Adulão, porque alguma coisa está errada, a depressão está batendo na porta, a angústia está batendo, a ansiedade está batendo na porta, síndromes estão batendo na porta, porque Deus nos criou para relacionarmos. Se alguém quer ficar só deitado em casa, escondido dentro de casa, não tem vontade de fazer nada, é porque está perigoso. E precisamos correr para os braços do Pai. Precisamos o que? Da presença dEle, porque a presença dEle vai nos tirar da caverna. Ou seja, a presença dEle vai nos tirar e vai nos tornar uma pessoa como referência para as demais. Porque muitos outros vão sofrer depressão, muitos outros vão sofrer ansiedade, e você pode ser a referência, você pode mudar a história da pessoa, porque você já esteve na caverna, você sabe como que é, você vai ter convicções, ou seja, e sabe como sair de lá, é com a presença de Deus. E se nós vamos olhar, Jesus se relacionava com todos, Jesus não era solitário, Jesus andava com muitos, multidões cercavam ele. E muitas vezes ele saía para o quê? Para falar com o Pai em secreto, porque era necessário recarregar as baterias. Muitas vezes nós somos assim, queremos andar com muitos, e vamos sugando as nossas forças, e se esquecemos de ir para o sol da intimidade. E se nós não formos para o sol da intimidade, nós vamos acabar morrendo, mas nós estamos na caverna de Adulão novamente. Porque nós temos que o quê? Continuar fazendo o que nós fazíamos. Se nós orarmos, temos que orar mais. Se jejuarmos, temos que jejuar mais. Se nós o quê? Abraçarmos mais, abrace mais. É tudo mais, é multiplicação, não é nada de menos, não é nada de divisão, é o que? É soma, é multiplicação. Aleluia, Deus é maravilhoso. Então, meu irmão, é surpreendente quando nós vivemos em comunidade. E se nós formos olhar muitos elementos da nossa cultura, foco na individualidade, como se fosse muito melhor estar só. Muitas pessoas palestram, dizem que é melhor vir sozinho, ver isso, aquilo, outro, é melhor ficar pensando, refletindo. Isso é perigoso. Da forma com qual você está, muitas vezes, você precisa estar se relacionando com alguém, para que alguém possa te colocar na presença, para que você possa o que? Sair da caverna. E Deus fez isso com Davi, mandou 400 para aquele que acontece, ele errado 400, vou tirar essas pessoas daqui. O que acontece? Ele tirando os 400, ele saiu junto. Ele teve forças para sair da caverna. O que? Ajudando outros a saírem. É algo maravilhoso quando nós entendemos isso. Pessoas precisam de nós. E muitas vezes nós queremos ficar no nosso cantinho, dizendo, eu não preciso de ninguém. Você não foi criado para isso. Você foi criado para se relacionar, para distribuir amor, para distribuir paixão, para distribuir o que? De Jesus, o pão da vida. Aleluia. Então estar só por muito tempo leva ao isolamento, leva à tristeza, leva à insatisfação, leva à depressão, leva a tantos outros que só nos afasta e nos faz mal. Então a solidão é algo que destrói, machuca, corrói. E Deus está aqui dizendo para você, você não está só, filho, você não está só, filha. Porque sabe, você está indo para o seu quarto chorar, e Deus está vendo as suas lágrimas, está dizendo, filho, eu estou aqui, a presença está aqui com você. Ouça a voz dele dizendo para você, filha, vem cá, eu quero te abraçar, vem cá, eu quero enxugar as tuas lágrimas, eu quero que você ande comigo para te mostrar o verdadeiro caminho.
Eu não quero que você ande pelo caminho das desilusões. Eu não quero que você ande no caminho da solidão, não. Eu quero que você ande no caminho do relacionamento, da intimidade, do contato, do vínculo. Aleluia! Como é maravilhoso! Viver em comunidade promove contatos com pessoas ímpares. Expõe a conversa de forma que mudam a maneira de viver e ver a vida. Quando nós começamos a conversar com outra pessoa, nós dizemos: eu não estou tão mal assim, não. Muitas vezes nós achamos que o nosso problema é o pior do mundo. A pior dificuldade é a nossa. Mas não, meu irmão. Tem pessoas que estão passando pior coisas ainda. Mas Deus o que quer tirar você dessa situação? Para que você possa ajudar essas. Para que você possa o que? Levar a presença de Cristo para elas. Então é surpreendente isso, maravilhoso. E na igreja você cresce como pessoa. Na igreja você aprende a se relacionar com pessoas. Por isso que é tão importante a igreja. Porque a igreja o que? É comunhão, é contato, é vínculo, é pensamentos diferentes temos. Mas isso tudo faz parte do processo de crescimento, de maturidade. O processo que do solo da comunidade, porque a igreja é uma comunidade. E a igreja é um lugar onde nós aprendemos a crescer como pessoa. A comunidade traz senso de pertencimento à família. Nós começamos a entender a importância de estar em família. A importância de estar com a família no domingo reunido na mesa, comendo um almoço, um churrasco. E antes do churrasco nós o quê? Invocar a presença. Senhor, és bem-vindo. E começarmos a conversarmos com nossos filhos, com nosso esposo, com a nossa esposa. E disse: como é bom o que Deus tem feito por nós. Como está na escola, Tiago? Começar um diálogo. Mas o que acontece? O inimigo tem tirado isso. Porque não tem mais família sentando nas mesas. E quando sentamos muitas vezes com o quê? Com o aparelho celular na mão. Para não ver diálogo, para não haver relacionamento, para não andarmos em contato, para não termos o que? Aflição, para não termos o que? Aqui, aperto. Isso tudo é importante. E nós precisamos entender isso. E precisamos aprender a liberar perdão. Precisamos aprender a liberar perdão, mesmo as pessoas não merecendo. Mas isso é perdão, ou seja, vem da parte de Deus. O amor de Deus nos inunda, é maravilhoso. Aleluia. Em comunidade nós vivemos um sentido do corpo de Cristo, cada um em seu lugarzinho certinho para o bem do corpo, ou seja, o braço sabe que a função dele é importante, a mão sabe que é importante, os dedos são importantes. Tudo precisa. Senão é um corpo mutilado. E quando nós não entendemos que a Fátima, o Daniel são importantes, nosso corpo está mutilado. Porque eles fazem parte deste corpo. Você faz parte. Deus está convidando você a fazer parte deste corpo. De voltar para o corpo. A voltar em comunidade, voltar aqui o que? Família. Relacionamento, estreitar relacionamentos. Porque é em comunidade que exercemos os nossos dons, somos influenciados e somos influenciadores. É em comunidade que desinfluímos os nossos dons. Efésios 4, 11 e 13 diz: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Todos, cada um tem uma função. Ali o Diegão toca o violão, canta. Se for me fazer a função dele, não vai dar muito certo, o corpo vai ficar meio estragado. Cada um tem uma parte, cada um tem um lugar onde Deus vai colocando para fazer. E isso é importante nós entendermos isso. Então, todas as áreas frutíferas de nossas vidas, existe o melhor de muitas pessoas. Olha só, em todas as áreas frutíferas de nossa vida, existe o melhor de muitas pessoas. Porque se relacionamos com muitas pessoas, nós embalamos, aquilo é legal. Vou fazer também. O Diegão, que legal. Que show, ele passou por isso ali, vou fazer da mesma maneira. Ou seja, nós vamos o quê? Colocando cada um de nós. Isso eu não posso fazer. Olha só. Isso é interessante quando nós aprendemos a viver em comunidade, aprendemos a olhar e começamos o que? A nos relacionarmos.
Talvez você tenha esgotado o seu melhor e tenha desistido. Nós precisamos decidir expor a nossa vida a alguém de confiança. Expõe a sua vida para Deus nessa noite. Expõe as suas dificuldades, mas não pode desistir. Não pode permanecer na caverna de Adulão. Não pode ficar no fundo do peixe, não. Você não foi criado para isso. Você foi criado para se relacionar, para contato. Aleluia. Quem sabe hoje aqui alguém tem algo maravilhoso para revelar e para transformar. Tem, a pessoa do Espírito Santo está aqui para transformar. A pessoa do Espírito Santo está aqui para que você seja transformado e comece a experimentar as coisas maravilhosas do reino. Se você não está aguentando sozinho, vá, chame o pastor, chama a pastora, chama alguém da confiança, fale. Eu quero chamar perto de Deus, mas não tenho conseguido. Peça socorro, porque nós vamos estar te ajudando. Vamos estar te ajudando ao que? Ir para o solo de intimidade, porque é lá que você vai crescer, é lá que você vai suportar. Provérbios 13:20 diz: aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Aquele que anda com sábios será mais sábio. Ou seja, vai ser aperfeiçoado. E algo que eu tenho em minha mente: a igreja não é minha. Eu tenho orado para Deus levantar aqui pessoas muito melhores que eu. Porque quando eu partir dessa terra, se Jesus não vir antes, pessoas possam conseguir aquilo que eu tenho feito e com muito mais alcance do que eu, com muito mais proporção. Ou seja, aqui quem comanda é Deus, quem comanda essa igreja é Jesus, e nós temos que entender isso. Nós precisamos o que outros cresçam e vão a mais além do que nós. Não podemos ficar imitados. Se o Diego for lá, meu Deus do céu. Não, o Diego precisa avançar, o Diego precisa andar, o Diego precisa marchar, precisa ir onde eu não fui. Eu fui até um ponto, agora é vez do Diego ir mais além. E ficar na oração intercedendo, buscando, clamando, auxiliando, ajudando. E algo que nós temos que aprender, que todos nós temos pontos cegos. Porque Deus não nos deu uma visão 360 graus. Não é apenas Deus quem revela as áreas que precisamos enxergar. A comunidade nos revela também. Nós começamos a enxergar coisas. Porque o mano falou: não viu lá a pastora lá, que ela está precisando. É verdade. Não foi Deus que falou, o irmão Daniel falou: o fulano de tal está precisando disso, aquilo, outro. Ou seja, porque andamos com comunidade, com pessoas. Começamos a enxergar: aquela pessoa está precisando. Como eu não tenho bola de cristal, muitas vezes eu não vou saber. Só se Deus me revelar. Ou se alguém da comunidade chegar para mim, da igreja, e falar: pastor, o Thiago está precisando de ajuda. Se Deus não falar, se alguém não falar, o Thiago vai ficar ainda passando necessidade. E se ele não falar também, é muito difícil. É muito difícil quem está passando por um problema, dificuldade, necessidade, chegar e vir falar. É complicado. Eu sei como que é. Então por isso é importante nós termos o que? Vivermos em comunidade e sabermos enxergar as coisas com o olhar de Deus, com a ótica de Deus, porque o pastor não tem 360 graus de visão, ele está podendo enxergar todas as coisas. Por isso que você é importante, você faz parte desse reino. Você está entendendo? Então precisamos o que? Ser humildes o bastante para ouvir o que vem até nós. Ou seja, pessoas vão nos dar muitas vezes projetos, estratégias, vamos fazer, porque é palavra para o reino, não é eu, mas é para o reino do Senhor. Então uma das principais batalhas do cristão é o desencorajamento. Isso é uma loucura. Muitas vezes nós estamos ali cabisbaixo, né? De vez de chegar alguém para nos motivar, coloca mais lá para baixo ainda. Mas Deus conta com você para você ser o quê? Um homem, uma mulher que vai dar coragem para os outros, que vai levantar, não vai cair, não vai ajudar a colocar no fundo do poço. A pessoa está quase caindo no abismo, você vai lá e dá um empurrão para ela. Não seja esse, dá a mão e puxa para o teu lado, abrace e diga: eu estou com você, eu estou contigo. E quando não sei desse problema, eu não largo, não saio, eu não largo mão. Aleluia. Deuteronômio 3:28 diz: Deus instruiu Moisés a encorajar Josué, portanto dê ordens a Josué: fortaleça e encoraje. Cadê os Moisés de hoje?
Precisamos ser Moisés. Precisamos o que? Encorajar Josué. E tem Josué aqui, tem Moisés aqui também hoje nessa noite. Ou seja, Moisés, você precisa encorajar Josué. Amém? Mardoqueu encorajou Esther. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Mardoqueu falou e encorajou Esther. Aqui também tem Mardoqueu, aqui tem Esther também, que precisa ser encorajada. Falar, você chegou até esse ponto, é porque Deus tem algo para tratar com você. Então permaneça, fique em pé. Aleluia, coisa boa, maravilhosa. E para nós concluirmos então, Romanos 11:18, que diz assim, para nós ignorarmos, buscarmos mais da parte de Deus, e para encerrarmos, 11:18, não te glories contra os ramos, e se contra eles se gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Olha só, saiba que não é quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. É a raiz que nos sustenta, é Deus que nos sustenta. Glória a Deus. Por isso é importante nós estar com a nossa raiz no solo de intimidade, no solo de serviço, no solo da comunidade, para que Deus possa fluir, para que a glória de Deus possa inundar. Aleluia. Raízes fortes precisam de solos preparados, e muitas vezes não entendemos os solos enquanto vivenciamos algumas experiências na vida. Deus permite que cada solo possamos extrair o melhor dos nutrientes. Na intimidade com Ele, entendemos que raízes fortes levam a frutos duradouros. No serviço entendemos que a humildade precede toda a honra e que nele somos tudo o que Ele é. Na comunidade entendemos que somos amadurecidos, testados, enviados para apresentar os solos a outros. E você está pronto para raízes fortes. Se coloque em pé e passe aqui na frente. Você